gente vai para Jequié. Que gramado, hein? Aquilo pode chamar de gramado? Terrível, mas o Bahia garantiu 3 pontos. Uma vitória maiúscula para chegar à vice-liderança. Os trabalhos começaram cedo. O goleirão vacilou e deixou a bola nos pés de Biel, que só rolou para Eric Pulga marcar o primeiro. Vacilo do Bejaí, entregou pro Biel, não foi bolinha, ajeitou pro Pulga, mesmo com a perna que não é boa, ele tira do goleiro e do zagueiro e bota no canto. Os donos da casa reagiram rápido. Primeiro acertaram a trave, mas na segunda não teve erro. É do artilheiro, Thiago Recife, marcando o terceiro dele no Campeonato Baiano. Antes do primeiro tempo acabar, teve mais emoção. Eric Pulga foi derrubado dentro da área. Everaldo foi para a bola e desempatou o jogo. Do Bahia! Deu Everaldo Stum, camisa 9! Na segunda etapa, a partida deu uma esfriada. O Bahia tentou algumas vezes e chegou ao terceiro gol. A joia Juan Pablo recebeu e fechou o placar. Da joia da base tricolor! Deu Juan Pablo, camisa 52! Fazendo seu primeiro gol pelo profissional. Ele invade a área, passa no meio de 2 marcadores. E assistência de base pro gol da base. 3-1 para o tricolor, que agora ocupa a segunda posição com 8 pontos. Primeiro, tem que agradecer a Deus pela oportunidade de ter feito meu primeiro gol como profissional. Dedico esse gol para minha mãe, tô até emocionado pra só tenho isso para falar. Agora é só pensar no Bavi. É um jogo complicado, é um clássico. Foram complicados todos os jogos do ano passado, diferença pequena, sempre de um gol a diferença, ou empate, ou diferença de um gol para um dos dois lados. Então, logicamente que você tem os jogadores que ficaram lá, tem os jogadores que jogaram aqui e nós vamos encontrar uma formação para tentar jogar da melhor maneira possível o clássico. Coisa boa, né? Ver um jovem assim aparecendo, um início de temporada. Tomara que o Rogério utilize mais e tomara que quem não tem paciência, porque aquelas 3 primeiras partidas do Campeonato Baiano, tem muita gente execrando a base. E aí eu tentava explicar, principalmente na Band News, gente, separem a base desses outros que estão aí, que já estouraram idade, que você já conhece, porque aí coloca todo mundo no mesmo pacote. Ai, ninguém presta, essa divisão de base do Bahia é horrorosa, tem que mandar todo mundo embora. E não é assim, né? Tem nomes aí que podem gerar frutos para o Bahia. Tem jogador aí que tem talento e o Juan Pablo é um deles. O futuro, óbvio, que a Deus pertence, mas que quem faz uma avaliação, quem trabalha com futebol e vê esse menino jogar, menino que ele só tem 16 anos, apesar de parecer um homenzarrão, óbvio que percebe que ele tem talento, né? Então, assim, tenham paciência com a base. Às vezes você vê por um jogo, aí já vai. Eu fico chateada. Massacrando o cara. João e Natson, eu tenho 43 anos, eu venho falando isso. 43 aninhos, 4.3, e eu venho falando sempre. Mas eu acho o seguinte, que sempre. A filosofia que o Bahia tem, que o City tem, que todo mundo elogia, a filosofia City, tem que ter a mesma paciência que tem com os treinadores. Da mesma forma que tem paciência com os treinadores, que não deve se demitir treinador a cada momento, também não deve queimar o menino a todo momento. Isso é filosofia do clube, como é do Palmeiras. Não, pelo simples fato dele ter 16, 17 anos, não quer dizer que ele não possa jogar no time principal, tenha mais oportunidades. Porque a filosofia do Palmeiras é de colocar o jogador que é bom. E esses meninos já mostraram que tem qualidade. Agora precisa dar sequência. Não adianta botar num campo desse, que também não dá para você avaliar a qualidade técnica, porque é terrível. Mas eu estava falando especificamente da torcida aqui. A torcida o torcedor do Bahia nunca teve paciência. Não tem, impressionante. Não tem paciência. É diferente do Santos, um exemplo. A torcida do Santos vibra quando bota jogador da base. E o Bahia tem que fazer isso. Nós precisamos de colocar esses garotos. Senão não tem sentido você ter uma base. Você tem uma base e você não usa. Esse garoto aí, o Juan Pablo, ele com 16 anos pesa 78 quilos. Eu tinha 22 anos, no profissional do Bahia pesava 77.
Então, ele tem um porte atlético bom para estar no meio do profissional. E tem força. Tem força, tem qualidade técnica, vai melhorar, vai evoluir jogando, vai evoluir como nós evoluímos, né, Nath? Sim. Nós não subimos profissional já sabendo, você aprende errando. E é importante que o torcedor tenha paciência, porque esses meninos são o futuro do clube. São o futuro do nosso Bahia. São jogadores que saem da base. Que eu falo, Nath, você é santo da casa no Vitória, eu sou santo da casa do Bahia. E nós fizemos milagres jogando aqui nos clubes da gente. A gente não foi fazer sucesso lá fora. Fizemos primeiro aqui para depois ir para fora. O que eu acho que precisa ter paciência. E Rogério precisa assumir essa responsabilidade de colocar os jogadores, porque ele teve um grande professor que foi Tele e não tinha esse receio que ele tem. Eu ainda vejo as entrevistas de Rogério ele com muito receio. Não sei também se nos treinamentos os meninos não mostra o que ele espera para que ele possa ter confiança de colocar. Mas tem jogador de treino e jogador de jogo. Eu acho que ele tem que realmente valorizar a prata da casa e ter paciência e dar confiança para eles brincarem, se divertirem e fazer o que eles sabem. Ju, a audiência tá grande, viu? Que um cara de abraço aqui tá demais. Joselma, Geovan, que estão lá assistindo, meus amigos, Jael Muniz, tá? E o Antônio Mendes, meu grande amigo. Tricolores e rubro-negros aí misturados. Rapaz, eu sempre quando eu venho aqui, eu falo como cronista, tive uma sorte danada, cara, porque eu peguei uma geração de ouro do Bahia, quando o Nilton Mota era o coordenador da base lá, que foi revelando grandes jogadores, um tá aqui do meu lado, e sabe disso, tinha Jean, tinha Paulo Emílio, depois Nonato, Marcelo Ramos, o Wesley, eu vou ficar já, Wagner, bicho, eu vou ficar aqui falando um monte de jogadores que se firmaram no Bahia depois, com oportunidades que foram dadas. Depois pegam no Vichego, vou pro Vitória. Não, e o Vitória vem com o Mota, vai para lá, coincidentemente, né? É um cara que era fera realmente na revelação de jogadores. Aí vem outra geração de ouro. Aí depois, Nádigo aparece. E aparece tantos jogadores bons de qualidade. Xavier, jogadores que entravam em campo. Nossa. Campeonato baiano ou Campeonato brasileiro não sentiam o peso do jogo. Então, assim, é muito bom a gente estar vendo hoje, né, o Cauã que jogou ontem, porque Campeonato Baiano, eu sempre falo, é para isso aí, para a gente ver esses jogadores novos em ação e ver quem é que tem farinha no saco para depois ser aproveitado em competições nacionais, como Copa do Brasil, como a própria Copa do Nordeste, que é regional, e o Campeonato Brasileiro. Então, assim, que siga tanto o Rogério quanto o Carpini fazendo... dando essas oportunidades para que surjam, porque esses jogadores que vão dar lucro ao clube no futuro. Ele tem um passe preso, ele, obviamente, quando 1 bilhão, o menino está com passe preso ao Bahia. Você imagina o que é isso? É muito dinheiro e a gente fica feliz, como você está falando, a base está participando, justamente no Campeonato Baiano, né? Que a gente vê os clubes falando que não tem importância, mas tem. Tem, sim. Olha a importância aí. É assim. Olha a importância aí, a base jogando. Você vai ver sábado. Juliana, a base jogando. Então, que saiu aqui, o treinador do Bahia falando que Rogério não ganhou o Campeonato Baiano, mas ele ganhou. Tem ele falando. Antônio Júnior!